anseias, eu pensei, por salvação. Tens desejo de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. 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 Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Que alegria! Estamos começando o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso, arcebispo da Arquidiocese de Curitiba. Quero acolher você em todo o Brasil via satélite, mas nós estamos com canais abertos em 82 cidades, 82 emissoras que cobrem aí 320 municípios. É uma alegria poder levar a palavra de Deus até a sua casa. Prepare caderno, prepare caneta, prepare a sua Bíblia. Vamos juntos conhecer a palavra. E com essa motivação, eu passo a palavra para o Dom José Antônio Peruso. Olá, William. Olá, telespectador, telespectadora. Novamente, já se tornou um aspecto regular dos meus programas, dos meus horários e das minhas agendas aqui na Arquidiocese de Curitiba, contemplar também este nosso programa Conhecendo a Palavra. Sempre recordo que nem eu acreditava muito que seriam tantos os que se interessariam pela palavra e querem conhecê-la. E toca-nos como pregadores do Evangelho, é a missão da igreja, celebrar o mistério, anunciar a palavra, viver a caridade e praticá-la. São os três grandes pilares. E esse programa se presta muito bem para o anúncio da palavra, além da TV Evangelizar, que também tem muitas celebrações, e também um serviço de solidariedade muito bem pronunciado aqui. O texto para hoje, vamos conhecer a palavra. Hoje, estava esquecendo de saudar esses nossos meninões. Voltaram, se eu não erro, no último programa vocês não estavam, hein? O bom filho à casa retorna, Joelma, Jean. Também a Tere, a nossa intérprete em língua dos sinais aí, de Libras. Ótimo, Tere. Meu irmão, minha irmã, para hoje, o que vamos estudar, pode ver aí na tela, Conhecendo a Palavra, a questão messiânica. É um título muito teológico, mas fundamentalmente a questão messiânica. É ou não é o Messias, Jesus? Por isso se chama questão messiânica. Os adversários punham dúvidas porque ele deixara entrever, e alguns casos muito explícitos, algumas poucas observâncias acerca do regramento religioso para a época, nem tudo. Ele seguia os passos de um bom observante do que era proposto e prescrito para quem estava em belas esperanças e sublimes expectativas dos dias messiânicos. É ou não é? Da última vez, se você lembra, William, você não sei se você lembra, mas eu vou ajudá-lo a lembrar e também o telespectador. Da última vez que nos encontramos, um dos últimos versículos lidos foi
10, 19 a 21. Você poderia ler aqueles lá para que daí nós nos situemos aqui a partir de 10, 22 a 39. Houve novamente uma cisão entre os judeus por causa destas palavras. Muitos diziam: ele tem um demônio, está delirando. Por que o escutais? Outros diziam: não são de endemoniados essas palavras. Porventura o demônio pode abrir os olhos de um cego? Pois bem, querido telespectador, o debate era, o debate se estendera, Jesus se apresentara como o bom pastor, mais de uma vez. Mas como pode um bom pastor, entre os judeus, foi no templo o desentendimento ou a controvérsia. E aí está delirando, suas palavras parecem a pronúncia de quem não tem consciência da realidade. Outros, mas pode alguém assim devolver os olhos a quem fazer ver, nem era devolver, fazer ver quem desde o nascimento era cego? Sigamos. E aí o nosso debate permanece, agora começando no versículo 22 até 39, que é o nosso texto de hoje, a palavra de hoje, nossa reflexão para hoje. Você pode, por favor, William, 10, 22, 39. Houve então a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. Jesus andava pelo templo sob o pórtico de Salomão. Os judeus então o rodearam e lhe disseram: até quando nos manterás em suspenso? Se és o Cristo, diz-nos abertamente. Jesus lhes respondeu: já vou-lo disse, mas não acreditais. As obras que faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai, que me deu tudo, é maior que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus, outra vez, apanharam pedras para apedrejá-lo. Jesus então lhes disse: eu vos mostrei inúmeras boas obras vindo do Pai. Por qual delas quereis lapidar-me? Os judeus lhe responderam: não te lapidamos por causa de uma obra boa, mas por blasfêmia, porque sendo apenas homem, tu te fazes Deus. Jesus lhes respondeu: não está escrito em vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ela chama deuses aqueles aos quais a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, dizeis blasfemas? Dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não acreditais em mim. Mas se as faço, mesmo que não acrediteis em mim, credes nas obras, a fim de reconhecer de uma vez que o Pai está em mim e eu no Pai. Procuravam novamente prendê-lo, mas ele lhe escapou das mãos. Aqui está. Permanece a controvérsia. Acaso é o Messias? Lemos há pouco, o William leu, aqui nós estamos João 10, 22, mas no capítulo ainda 10, 20 e 21, o debate qual era? Ele está delirando. Não é possível que seja alguém a ser confiável com todo esse tipo de delírio e de pretensão messiânica. De um lado, 21, até 21. 39, logo depois de 39,
já começa uma outra unidade. De qualquer maneira, é ou não é. Até quiseram apedrejar Jesus. É ele o Messias, esperado pelo judaísmo como o Salvador enviado de Deus para reconduzir o povo de Israel à antiga glória e também libertar o povo de Israel da sua situação de colônia dominada pelo Império Romano. Como poderia alguém que outrora fugiu do Egito de maneira maravilhosa e dele se libertou, agora estar com novos imperadores, sob novos domínios, numa espécie de submissão tirânica a um poder, justamente, a um poder humano, justamente na história e na terra do povo de Deus? É todo um questionamento que mexe com os brios de um israelita autêntico. Pois bem, então nós precisamos observar. Sigamos. Esses versículos 22 a 39, pode passar a outra tela, por favor. Eles formam uma unidade literária bem delimitada. De um lado, 19 a 21, nós vimos há pouco, a discussão entre os judeus. Jesus é o Messias. De outro lado, ao final, 22, 39, 40 e 42, Jesus já se vai para um outro lugar e é um outro tema e um outro debate. Você poderia ler, William, 20, ou melhor, 10 versículos 40 a 42. Nós, telespectador, telespectadora, nós vamos até 39. Observemos que 39, 40 é um outro quadro. Vai lá, por favor. Ele partiu de novo para o outro lado do Jordão, para o lugar onde João havia anteriormente batizado, e aí permaneceu. Então, até 39 o debate fora no templo. Depois, também pelas hostilidades enfrentadas, distanciou-se de Jerusalém. Lá começa outro tema, outro debate, outro contexto, outra reflexão. Isto significa, esses versículos 22 a 39 compõem uma unidade literária. Personagens, cenas, palavras, debates, temas, criam uma unidade interna. Vamos observar na tela seguinte os vários elementos que garantem que 22 a 39 formam uma unidade do texto. O tempo era inverno. A festa, o contexto era uma festa religiosa da dedicação. O lugar foi no templo. E os protagonistas, em 22 a 39, são Jesus e os judeus. Assim chamados, está entre aspas, judeus, os chefes religiosos da época. Sigamos. Valeria a pena até que inserissem o mapa, por favor, se possível. Olha aqui o mapa. Estamos em Jerusalém, no templo. A hostilidade com os adversários, ótimo, agora melhorou, levou Jesus para a região do Jordão, onde João outrora batizava. Em indicações aproximativas era mais ou menos neste ponto. Aqui, isto pode abaixar um pouco mais. De Jerusalém para aqui. Jesus se retirou para lá depois do debate de 22, 39. 10, 22, 39. Sigamos um pouco mais então, o tempo foge. Ainda estamos contextualizando. Na realidade, o processo contra Jesus lembram que Jesus ele passa por situações desde o capítulo 7, quando fora para Jerusalém, na festa das tendas, capítulo 7,
9, o 8 é a mulher adúltera, provavelmente não é de João, seguramente não é de João, então ponhamos 7, 9 e 10. Desde o capítulo 7 o debate se intensifica. É um processo que a cada passo parece agravar as hostilidades. Mas tudo começou já, estamos no templo. Na realidade, o processo contra Jesus começou em 2:13 e seguintes. O que temos lá? Jesus foi a Jerusalém e fez aquela purificação do templo. Claro que os chefes não gostavam, mas a reação de Jesus foi porque faziam da casa de meu pai, assim dizia ele, um lugar de lucros, de comércio e de exploração. Houve um novo passo em 5:18. Jesus curou aquele homem à beira da piscina, aquele paralítico estava lá havia 38 anos e o fizera num dia de sábado. Novamente, Jesus fora hostilizado por isso. Depois, o agravamento na longa sessão de 7:10. Só para lembrar, Jesus curara o cego de nascença, nascera cego, também ele, num dia de sábado. Sempre o dia de sábado parece ser o grande ponto nevrálgico. Sigamos mais um pouco, estamos contextualizando. E ainda, se estamos contextualizando, o que temos em 10:7, 10, 22 a 39, desculpe, é um novo passo dentro do quadro das hostilidades que se verificavam, dos contrastes que se verificavam contra Jesus. O novo passo de agora, qual é? Agora se informa qual é o motivo da condenação. Jesus blasfema, pois que se apresenta com pretensões de ser filho de Deus. Se em outros contextos o debate era porque Jesus transgredia o sábado, e isso era um dos mais sérios, uma das mais sérias e graves das transgressões. Observar o sábado era um dos mais elevados, mais nobres mandamentos. E Jesus fazia o bem no sábado, segundo a religiosidade estruturada juridicamente, isto era proibido, que vá fazer o bem num outro dia. Aqui é porque ele se pretendia filho de Deus, pretensões de divindade, e a sentença que agora se apresentava, ela depois, em 11:50, se intensifica ainda mais. E lá em 18:14, ela é decidida. Nós, por razões de tempo, não podemos ler, mas eu gostaria que você entendesse, querido telespectador, que aqui estamos dentro de mais um passo, de um processo sequenciado, quase em forma de estribilho. A cada vez pretendem ou apedrejar, ou prender, apedrejar novamente, numa espécie de maturação gradativa e paulatina da decisão de condenar Jesus. Estamos em mais agora um importante passo. Vamos um pouco mais. E aqui começamos a ler os nossos textos. Agora nós vamos fazer o nosso passeio, digamos assim, seguindo versículo por versículo. William, você está pronto? Sim. Posicionado adequadamente? Com certeza. Voz impostada? Opa. Olhos fixos na palavra? Não tem como não estar, né? Então, força. Leiamos 10, 22, 23. Houve então a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. Jesus andava no templo sobre o pórtico de Salomão. Parece um conjunto de informações irrelevantes.
parecem irrelevantes. A festa da dedicação em Jerusalém é importante. O Pórtico de Salomão também. O Pórtico de Salomão era um lugar. Primeiro, o Templo de Jerusalém era considerado uma das 7 maravilhas do mundo àquela época. A inteireza da sua edificação alcançava aproximadamente 100 mil metros quadrados de área construída. Para aquele tempo, William, é uma obra extraordinária. Era aquele o templo. O Pórtico de Salomão era muito importante, porque era o que havia, o que ainda restava do Templo de Salomão, o antigo, suntuoso, grande e majestoso. Fora destruído, algo restava. Conservavam em grandíssimo apreço este lugar. Era importante para a história de Israel. A festa da dedicação. Por que importante? Em 164 a.C., William, um tal de Antíoco Epífanes, um rei, que defendia a cultura grega e a helenização do mundo, naquele templo, fez do grande altar um altar para Zeus Olimpo. Era uma blasfêmia gravíssima. Fazer do altar, onde se oferecem os sacrifícios ao Deus único, Yahvé, nosso Deus libertador, nem se pronunciava o nome de Deus, tão sagrado que era. Naquele altar se ofereciam sacrifício de idolátricos para falsas divindades. Olha o tamanho do sacrilégio, da blasfêmia. Mas conseguiram se libertar, e a festa da dedicação era a festa que comemorava a purificação, a nova purificação do templo. Voltar a ser o que nunca deveria ter deixado de ser. Isto é, o templo para Yahvé. Lá onde a vontade de Deus sua palavra e sua vontade é ouvida e os melhores sacrifícios são oferecidos, lá se discute se Jesus é ou não o Messias esperado pelo povo. Isto é, esta mera informação, aparentemente de pouco sentido, na realidade se torna o grande quadro, o grande cenário, para lá onde nunca se deveria ter dúvidas acerca dos desígnios de Deus. Exatamente lá, o enviado de Deus encontra as mais vigorosas adversidades, hostilidades e reações de oposição. Era de lá que partiam as perseguições que contra ele se perpetravam. Vamos mais um passo, sigamos. 10:24. Isto, o que temos aí? Os judeus então o rodearam e lhe disseram: até quando nos manterás em suspenso? Se és o Cristo, diz-nos abertamente. Até quando nos manterás em suspenso? Se és, por que não explicitas? Estamos em dúvida. Precisamos ter segurança. Eles queriam segurança jurídica, segurança institucional, segurança religiosa. Não se punham o problema da fé. Mas, para que eu fique em segurança, vamos fazer um intervalo? Melhor sair daqui incólume. Eu quero lembrar você que está em casa, acompanhando agora a TV Evangelizar, que você pode rever esse programa no nosso canal do YouTube e toda a nossa programação. Quero também convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Nós temos quase 500 mil de inscritos e mais de 37 milhões de visualizações no nosso canal do YouTube. Vai lá, se inscreva, vamos para o intervalo, voltamos já. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar.
Estamos de volta com o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. Quero aqui ler algumas mensagens do Facebook da TV Evangelizar, inclusive você também pode curtir a página da TV Evangelizar. A Helena Silva, ela diz assim: sua bênção, Dom Peruso, mora em Jundiaí, São Paulo. A Isaneide dizendo: sua bênção, Dom Peruso, não colocou aqui a cidade, um abraço para você. A Tere Cheder de Santa Catarina, pedindo oração pelo seu irmão. A Vilma nos acompanhando de Alagoas. Várias pessoas participando, deixa eu ver aqui, tem mais uma mensagem aqui. A Glória pedindo oração pela recuperação da sua saúde. Eu agradeço vivamente a participação destes. Acompanham, ouvem, vêm, revêm. São estímulos. E se fazemos tudo isso, toda essa equipe que se movimenta, os colaboradores no cântico, você aqui, William, todos nós, é por causa da palavra. E eles também querem conhecê-la. Então sigamos, porque tem gente com pressa, com sede da palavra. Pode reler, William, 10:24, por favor. Os judeus então rodearam e lhe disseram: até quando nos manterás em suspenso? Se és o Cristo, diz-nos abertamente. Primeiro, aqui, o verbo usado em grego, rodearam, circundaram, lá no templo, no pórtico de Salomão, lugar famoso, bastante gente por lá. Não diz quantos, mas era gente interessada. E em um tom, rodearam, tem um sentido pejorativo. Começaram a assediá-lo com suas indignações, digamos assim, quase que num sentido provocador. Até quando nos manterás em suspenso? Assim é a tradução. Mas o modo como o evangelista escreveu, e se quiséssemos aqui traduzir literalmente, até quando nos vais deixar a nossa vida em dúvida? Literalmente. Porém, quando esse tipo de palavra era usada em contextos polêmicos, tinha uma outra nuance, qual? Até quando nos importunas e nos incomodas com esta falta de clareza? Se és o Messias, dize-nos abertamente. É a primeira vez que alguém diz a Jesus neste formato. Ou dize-nos também o abertamente, assim traduzido, quer dizer, dize-nos com coragem, com intrepidez, pronuncia-te de maneira convicta. Nenhuma vez isso tinha ocorrido ainda com Jesus. Porém, essa interrogação não é de agora. Houve outros. Quando falam diretamente, a primeira vez eu disse, que lhe questionam diretamente, mas o debate não é de agora. William, você está pronto? Vai lá em João 1,19. Vamos observar que desde o início do Evangelho, o autor pretende que o seu leitor se dê conta. João 1, És 19. o Messias, João 1:19 e seguinte, aguarda um pouquinho. És? Sim? Não? Por que ele faz isso? Para que o leitor se deixe influenciar pelo enredo e pelo dinamismo da própria palavra e faça a sua opção por Jesus, crendo nele. Não é a certeza matemática ou a palavra segura apresentada segundo critérios de uma persuasão biográfica incontestável, como se dependesse de uma conclusão lógica a partir de certas premissas incontestáveis. Não é assim. É preciso experimentar o encontro com Ele para perceber quem Ele é. É algo parecido com o amor.
amor humano. Ninguém ama ou aprende a amar fazendo discursos. É preciso vivenciar a relação. Com Jesus também. Deus não é uma ideia, e nem a revelação de Jesus Cristo se faz por pensamentos ou por argumentos, é por experiência, e é a dificuldade dos adversários de Jesus. Mas observemos, já em 1,19, por favor, William. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogar. Quem és tu? Segue um pouco mais. Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Ah, se és o Cristo, dize-nos. João Batista, ele era precursor, ele dava testemunho de Jesus. Mas vamos em 4,24, agora é o diálogo com a samaritana. Vamos observar também lá. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Deus é em espírito, mas logo a seguir, acho que eu dei a indicação errada. Acaso não és o Cristo? A samaritana faz essa pergunta a Jesus. Vamos um pouco mais. Capítulo 7, versículos 41, 42. William. 41, 42, cheguei. Diziam outros, esse é o Cristo. Mas alguns diziam, porventura pode o Cristo vir da Galileia? Ou seja, o debate fora se acentuando dentro de numa espécie de ritmo progressivo, gradativo, mas vez por outra aflorava. Estamos no 7, agora estamos 10, 24. És ou não és? Dize-nos abertamente. E vai continuar depois em 11, 27, em 12, 34, e vai longe aqui. Até depois Pilatos e também as altas autoridades do judaísmo. Sigamos, agora 10, 25. Jesus lhe respondeu, já vô-lo disse, mas não acreditais. As obras que faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. És ou não és o Cristo? Lá no pórtico do templo, lá em Jerusalém, no centro nevrálgico de toda a vida religiosa da época, era o maior templo que se conhecia naquele período. Era imenso. E um movimento enorme. Era uma espécie de grande cérebro da religiosidade de então, e ao mesmo tempo, para lá afluíam, para lá corriam, e de lá partia toda a vitalidade religiosa judaica. Então, Jesus lhes respondeu, já vou-lo disse. Pode ler novamente, William? Já vô-lo disse, mas não acreditais. As obras que faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Parece que o problema não é de Jesus não dizer ou não. Está aqui, eles não creem. Eles gostariam de algumas convicções, de algumas certezas intelectuais. Olha, estamos no capítulo 10. Mas Jesus já transformara a água em vinho. Jesus já fizera curar aquele homem paralítico. Já fizera a multiplicação dos pães. Já caminhara sobre as águas. Ele já fizera a cura do cego de nascença. São as obras ou são os sinais? E ainda parece difícil tomar a sério a palavra de um homem capaz de obras até então não vistas e não conhecidas. Tamanha era a sua grandeza. As obras que faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Pois bem, não credes. O que velou a identidade de Jesus não foi o seu silêncio, mas foi a falta de fé dos adversários. Digamos assim, eles não conseguiam perceber naqueles fatos
não conseguiam perceber os traços de Deus. Sabe, William, agora, Vinícius, às vezes nós não percebemos que Deus passa perto. Gostaríamos de grandes prodígios e de que Deus se ajustasse aos nossos critérios para vislumbrar alguma verdade aí. Mas desde Isaías, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E lá no templo de Jerusalém, gostariam que os pensamentos de Deus fossem os pensamentos dos dirigentes. As obras que faço, estas obras, eu acabei de mencionar algumas, elas apontam se Jesus é ou não é. Elas manifestam a presença de Deus no mundo. Este meu pai deveria até estar em letra maiúscula. Foi um erro. Mas, de qualquer maneira, e fui eu que escrevi ainda, então vocês me perdoem, não foi a equipe de técnicos aqui da retaguarda. Então, perdoem a eles, eles são inocentes e eu sou o culpado, mas não mal intencionado. Feito? Pois bem, as obras de meu pai dão testemunho de mim, elas revelam, elas têm uma potência reveladora. Mas o evangelista aqui, ele não quer apresentar ao seu leitor uma história passada, contrastes passados e adversidades do passado. Ele quer que o seu leitor também vença e supere possíveis tentações de ajustar a pessoa e a imagem de Jesus segundo os critérios e as conveniências de quem lê. É preciso, para a experiência de fé, entregar-se no caminho de seguimento, não apenas admirar milagres. Era a dificuldade para aqueles adversários de Jesus. Não esqueçamos, o leitor está lendo este texto lá pelos anos 95. Os discípulos, os apóstolos, aqueles que estiveram mais próximos de Jesus, morreram. Já não estão mais. Aqueles novos cristãos, eles não viram, não conheceram, não participaram daqueles dias lá da Palestina. O autor pretende, o evangelista, que o seu leitor creia em Jesus, mesmo não estando a contemplar todos os dias novas obras e novos sinais, mas que acolha o testemunho de fé daqueles que já percorreram um caminho de seguimento. A fé em Jesus não é convencer-nos de prodígios do passado, é experimentar a sua presença no seu Espírito. Mediante o Espírito Santo, celebramos faz pouco o Pentecostes, e deixar-nos iluminar no presente do nosso tempo por aquelas experiências dos primeiros seguidores de Jesus. Por isso, vez por outra, o evangelista apresenta e reapresenta a incredulidade dos adversários de Jesus. Quem não crê se contrapõe à sua mensagem. O grande dom a pedir seria este: a fé é uma das virtudes teologais, isto é Deus quem a dá. Ou seja, creio, Senhor, mas aumentai minha fé. E às vezes eu gostaria que fé fosse, que tudo acontecesse segundo as minhas lógicas. É preciso abandono, deixar-se conduzir. Mas sigamos, temos mais frases de Jesus aí no versículo 26 agora. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas.
Agora é a primeira vez que Jesus está a explicar por que é que eles não creem. Não são das ovelhas, não pertencem ao seu rebanho. Teriam acaso sido rejeitados? Não foram também eles os filhos de Israel escolhidos? Claro que foram, e por excelência. Mas não sois das minhas ovelhas. O que está a dizer o Senhor na palavra do evangelista com esta frase? Qual é a responsabilidade por não serem das ovelhas de Jesus? Não é que Jesus os rejeitara, longe disso. Não escolheram Jesus como o bom pastor. William, estamos no capítulo 10 e no início do capítulo 10 você pode ver, também você telespectador, no capítulo 10, nos seus primeiros versículos, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Elas entram, elas saem, elas entram. Ele as leva por boas pastagens. Mas aqui está a explicação, e a explicação continua no versículo seguinte, por isso é bom que cheguemos lá no versículo 27. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me conhecem. Interessante. Há 3 verbos aqui. As minhas ovelhas escutam. É decisão das ovelhas. Escutam a minha voz. Eu as conheço. O sujeito é Jesus. Elas me seguem. Aqui está a colocar. São todos verbos subjacente aos quais está uma verdade, um princípio fundamental, a relação com Jesus. Isto é, e esses 3 verbos, telespectador, estão no presente do indicativo. Escutam, eu as conheço, elas me seguem. Presente do indicativo, na língua em que foi escrito o Evangelho de João, a língua grega, não tem o mesmo sentido do presente do indicativo nas nossas, próprio das nossas línguas ocidentais. É outro. Presente, agora. Passado, outrora. Futuro, o que virá. Tempo, segundo a nossa língua portuguesa. O presente do indicativo na cultura, na língua em que foi escrito, é chamado presente histórico. Tem o sentido, eu já expliquei, mas quero recordar. Observemos aqui. Eu bato. Presente. Eu bato. Ou eu bato. E permaneço batendo. Sem definir quando termina. Ou não diz quando termina. Permanece valendo. Agora voltemos aqui. No presente do indicativo. As ovelhas escutam. As ovelhas do passado escutam. As ovelhas do presente escutam. Esse mesmo verbo nunca diz quando para de valer. Continua as ovelhas a escutar no futuro. Continuam as ovelhas a escutar no futuro. Eu as conheço, ele as conhece. É um conhecimento que permanece e que dura. E elas seguem, as ovelhas seguem. No passado, no presente e no futuro, mas é algo durativo. Que permanece, que atravessa os tempos. Voltemos, William. Olhe lá na tela comigo. No tempo de Jesus, as ovelhas escutam. No tempo do leitor, as ovelhas escutam. No tempo das gerações futuras, as ovelhas escutam. Isto é, são do rebanho de Jesus.
e reconhecem se ele é ou não o Messias Salvador, aquelas ovelhas que têm ouvidos para a sua voz, palavra. Aquelas ovelhas que se deixam conhecer. Conhecer, já foi explicado, não é o sentido psicológico ou intelectual, mental. Conhecer é uma relação que se cria a partir de encontros. Não é apenas o William, este da TV Evangelizar. É o William, meu amigo. O William, meu irmão. O William que segue comigo a Jesus Cristo. É este tipo de conhecimento que supõe relação. Ou que, então, eu as conheço, que Jesus com elas tem relações de comunhão, de amizade. E as ovelhas seguem. Seguir não é apenas ir atrás de alguém. É o percurso de sentido que eu quero conferir à minha vida. Ou seja, eu pretendo que na minha vida, ou que as minhas relações, e no meu modo de viver, contemplem a centralidade de Jesus Cristo. E estes verbos são desdobramentos de um outro mais fundamental, crer, para perceber se Jesus é o prometido de Deus e é a presença viva de Deus atuando na história da humanidade. É preciso ter relações de acolhimento da palavra, de relação com Ele, conhecer, de seguir, adesão a Ele. É um processo que não depende tanto de intelecção, mas de afeto e de sentido para a vida. Para reconhecer se Ele é de Deus, é preciso intimidade com Ele. Podemos dar mais um passo agora, o versículo, as telas seguintes, estávamos na 26, a última foi 27, não é? Agora temos os versículos 28, por favor. Temos 2 versículos aqui, o tempo já escasseia, mas nós poderemos pelo menos ler os versículos. William, por favor, vamos lá. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai, que me deu tudo, é maior que todos, e ninguém pode arrebatar da mão de meu Pai. Telespectador amigo, veja aqui comigo, e você, William, também. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Eu falei do versículo anterior, ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Se ouvem a minha voz, então, uma voz foi-me pronunciada, não é? A iniciativa é de quem fala, o próprio Senhor. Eu as conheço, é o Senhor, o sujeito do verbo conhecer, o sujeito principal das relações que Ele tem conosco. E era o outro, elas seguem quem se lhes apresenta, é o Senhor que se apresenta. Isto é, são 3 verbos que aqui são explicitados por este outro. Eu lhes dou a vida eterna. A iniciativa é do Senhor. Aqueles dirigentes judaicos, até quando nos deixarás em dúvida? É porque não tinham ouvidos para a voz do Senhor, embora estivessem no templo, num centro de elevadíssimas atitudes religiosas. A gente continua daqui a pouco, até passei, mas a turma não fez cara feia ainda, acho que não vai me acontecer nada.
Quero lembrar você que nós estamos com a campanha de expansão da rede Evangelizar de Comunicação. Você pode fazer a sua contribuição extra e nos ajudar a propagar a boa nova, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos já. Preciso ouvir tua voz. Preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Preciso ouvir tua voz. Bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou o bom pastor. Estamos de volta aqui na TV Evangelizar, programa Conhecendo a Palavra. Aparecida nos acompanha de Mucambo, estado do Ceará. Grande abraço. A Maria Gonçalves. Olá, Dom Peruso, sua bênção. Amo esse programa e a TV Evangelizar. Sou de Caruaru. Grande abraço a todos da TV Evangelizar. A Glória de Curitiba, Glória Gonçalves, pedindo também oração pela sua família. E a Edeni Fontes, nos acompanhando de Ipatinga, Minas Gerais, é associada também da obra Evangelizar é Preciso. Ótimo. Mais uma vez, minha gratidão a quem participa porque quer conhecer a palavra. Temos muitos motivos para agradecer a Deus pela TV Evangelizar, pela Rádio Evangelizar. É a mensagem que atravessa horizontes e chega em muitos recantos, em muitos contextos, em muitos ambientes, em muitos rincões, inclusive. Mas vamos lá, eu vou aqui com a minha... Eu nem lembro mais como é o nome disso. Você poderia... Eu também esqueci. Aí, ó, batuta. Ah, batuta. Tenho uma batuta aqui. Então, sigamos. Eu e minha batuta, dando espetáculo aqui para as câmeras. E o William, sem batuta, já é o grande espetáculo do programa. Batuta é a caneta aqui, ó. É. Então, fique pronto, porque vamos precisar de suas atitudes de um leitor batuto. Vamos lá. Vamos lá. Mas controle-se agora, ainda não. Observemos aqui. Eu lhes dou a vida. Nós estávamos aqui, telespectador, telespectadora. Vamos retomar. Eu lhes dou a minha vida. Eu lhes dou a vida eterna. Já expliquei umas 1.100 vezes, não sei se existe esse número, mas é bastante. É vida eterna. Não é uma referência àquela vida para depois da morte. Na mente do autor, para os critérios da época, eu lhes dou a vida do eterno, agora e depois da morte. Isto é, quem ouve a voz, quem se deixa conhecer por Jesus, quem o segue, dele terá a vida do eterno. E as ovelhas jamais perecerão. Quem tem dúvida se Jesus é ou não o Messias, siga-o. Se ele é ou não o enviado de Deus, siga-o. Ouça sua voz, deixe-se conhecer por ele. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Isto é, não haverá limites para o dom do Senhor. Jamais perecerão. Nunca, nem no presente, nem no futuro, nem nesta vida, nem na próxima, encontrarão limites
para a amizade com Ele e para o reconhecimento de que Ele é o Messias, ungido de Deus, para quem aqueles seus adversários tinham dúvidas. E ninguém as arrebatará da minha mão, a mão. É uma metáfora para dizer a ação direta e imediata de Deus na história. Ninguém será capaz de afastar de Jesus Cristo, de Jesus, o Messias, o Cristo. A pergunta que eles fazem: até quando nos importunarás com essas dúvidas? Não é ele que lança dúvidas, é a falta de fé que faz duvidar até mesmo ante sinais prodigiosos. Ou seja, ninguém poderá arrebatá-las da relação com Jesus, isto é, aquela força que sustenta esta relação, esta potência unificadora que procede do próprio Senhor, ninguém é capaz de contrapor-se a ela. A linguagem de Paulo é outra, mas a ideia é a mesma. Quem poderá nos separar do amor de Jesus Cristo? Perseguição, angústia, doença, nudez. E ele, Paulo, estou seguro, nem a morte, nem a vida, nem quaisquer potências são grandes o bastante para criar esta divisão, a não ser para criar divisão entre Jesus e os seus, a não ser quem nele não quer crer. Esse versículo 29, ele está emoldurado, seguindo, nós estamos 28 e 29, agora pela figura do Pai. Meu Pai, que me deu tudo, é maior do que... Pode ler, por favor, William? Aqui, olhe. Meu Pai, que me deu tudo, é maior que todos, e ninguém pode arrebatar da mão de meu Pai. Isto. Esse versículo é interessante. Meu Pai, que me deu tudo, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar da mão de meu Pai. O versículo começa, meu Pai, conclui, meu Pai. Por que foram colocados esses dois versículos deste modo, se os outros quase sempre são colocados um a um? Ei, telespectador, acompanhe comigo. Joelma também. O Jean, fica aí regulando o seu teclado. Notemos. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão. Ninguém as arrebatará de minha mão. Vejamos como há um paralelo entre aqui e aqui. Eu lhes dou a vida eterna, meu Pai que me deu tudo. Elas jamais perecerão, maior do que todos, e ninguém pode arrebatar. Ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém pode arrebatar da mão de meu Pai. Esse paralelismo, acho que não é difícil perceber, né? O que diz de Jesus também diz do Pai. Quase a mesma coisa, porém a Jesus e ao Pai. Isto é, para o leitor, que João escreveu para leitor, para os seus leitores, aqueles que querem se tornar seguidores de Jesus ou já o são. O evangelista propõe que o leitor perceba, Vinícius, que nas ações de Jesus, nas suas palavras, nos seus gestos, nos seus movimentos, ele é o retrato humano das decisões de Deus, das ações de Deus, dos movimentos de Deus. Isto é, és o Messias até onde? Até quando nos deixarás em dúvida? A resposta de Jesus não é apenas e tão somente sim, não, mas vocês não creem.
E esta é a sua crítica. Mas não apenas isso, que ele é o Messias. O que se esperava do Messias naquela época, havia várias versões. Um Messias militar, um Messias líder político, um Messias religioso, alguém de muitos prodígios, admirável em tudo, mas especialmente um grande líder para o judaísmo. Claro, como enviado de Deus. Mas isso daqui, eu lhes dou a vida eterna. As ovelhas jamais perecerão, ninguém as arrebata da minha mão. Porque o meu Pai que me deu tudo é maior do que todos e ninguém pode arrebatar da mão de meu Pai, arrebatá-las da mão do meu Pai. Isso é muito mais do que se esperava para um Messias, para o Cristo. Ou seja, no que Jesus faz, nas suas palavras e nos seus gestos, o que acontece é muito mais do que quanto eles esperavam. Não se trata apenas, nessas palavras de Jesus, querido telespectador, querida telespectadora, caríssimo William, não se trata apenas de uma resposta, sim, ele é o Messias, ou quem não quer crer, não, ele não é. É que naquilo que ele fala e faz, há muito mais do que se esperava, porque as surpresas de Deus aqui alcançam o ilimitado. Ninguém as arrebatará de minha mão. E meu Pai que me deu tudo, é maior que todos. Ou seja, em Jesus, a grandeza de Deus, o Pai maior do que todos, em Jesus, naquele homem Jesus, há o retrato humano da grandeza amorosa de Deus. Não foi um líder famoso, com poderes humanos, mas um humano, um filho humano, o verbo que se fez carne e estabeleceu sua tenda entre nós, que está entre nós, para dizer quanto é grande o amor de Deus. Mas aqueles adversários estavam com grandes dificuldades para perceber isso. Ou seja, é o Deus Pai que garante tudo o que fez e faz Jesus. Aos adversários que lhe perguntam, é sim ou não? Observem, ouçam, acolham o modo do Pai ter se apresentado entre nós e vão perceber. A dificuldade não está em Jesus, está nos adversários que não querem acolhê-lo. É como, William, um palmeirense e um corintiano discutirem sobre futebol. Quando é que um corintiano diria que o palmeirense é melhor? Toma aqui a metáfora, é simples. Ou seja, se eu não quero aceitar, eu não vou aceitar. Se eu não quero crer, eu não vou crer. Era essa a dificuldade daqueles adversários. Vamos mais um pouco, William. Aí temos o versículo 30, bem breve. Olha aí, vai lá, William. Eu e o Pai somos um. Caramba, um versículozinho só destes. Agora tem um sentido conclusivo. Você pode ler, William, versículo 28, versículo 29, pausadamente. E depois chegue ao 30. Eu não vou interrompê-lo. E você, telespectador, telespectadora, ouça agora. Também queira acompanhar. Vamos tentar perceber a continuidade entre 28, 29, e aí vislumbrar o caráter conclusivo do versículo 30. Reconhecer o caráter, até por operação auditiva, ouvindo. Vamos perceber o caráter conclusivo do versículo 30. William, pode ler, por favor? Eu lhes dou vida eterna,
e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai, que me deu tudo, é maior que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Ninguém, as minhas ovelhas ouvem, elas não perecerão. Meu Pai que me deu tudo é maior do que eu. Ninguém as arrebatará dele, mas eu e o Pai somos um. Primeiro, a mão. A mão é a metáfora para indicar o poder protetor de Deus. Ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Na mão de Jesus, no poder de Jesus, age a proteção do Pai. Mas um pouquinho mais. Eu e o Pai somos um. Em português, na nossa língua portuguesa, temos um masculino, uma feminino. Por favor, aqui, queira projetar aqui isto. Eu e o Pai somos um. Em português, masculino, uma, feminino. A língua grega na qual foi escrito o Evangelho tem também o substantivo masculino, o feminino e o neutro. João, o evangelista, não João, aquele filho de Zebedeu, mas aquele que se apresenta com o nome de João, ou que foi-lhe atribuído o nome de João, melhor. O evangelista escreveu: somos um no neutro. E isto, eu e o Pai somos um. Não se trata de dois deuses. Esta frase é importante para a teologia da Trindade, é verdade. Mas um, neste caso, aqui está a lembrar que é a ação, ambos, pai e filho, são uma única ação em favor das ovelhas, que ninguém pode arrebatar do pai ou do filho. Isto é, o versículo 24, eu gostaria que você retomasse o versículo 24, por favor, William. 24. Os judeus então o rodearam e lhe disseram: até quando nos manterás em suspenso? Se és o Cristo, diz-nos abertamente. E Jesus lhe respondeu: já vô-los disse, mas não acreditais. As obras que eu faço, faço em nome do meu Pai. Só o versículo 24. Ok. Quer que eu repito? Sim, só o 24. Os judeus então o rodearam e lhe disseram: até quando nos manterás em suspenso? Se és o Cristo, diz-nos abertamente. Se és o Cristo, diz-nos abertamente. E agora está aqui, ele continua a responder: muito mais do que um Cristo, um Messias, como esperam, eu e o Pai somos um. Ou seja, em Jesus, ou Jesus é o rosto de Deus para quem quer ouvi-lo, deixar-se conhecer e segui-lo. Filipe, um certo momento, vai pedir lá no capítulo 14, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Filipe, faz tanto tempo e você ainda não percebeu? Quem me vê, vê o Pai. Não é uma visualização no sentido físico da palavra, mas quem quer perceber quão bom é o Pai, quanta bondade há em Deus Pai, contemple Jesus, suas palavras e seus gestos. Então, és o Messias, sim ou não? Fica aí para que quem contemplar perceba e assuma uma posição. Siga, acolha, ouça a voz. A graça de Deus não é um dom matemático, como se houvesse uma tabuada das graças e dos dons.
É uma relação que se constrói. Vamos mais, caramba, o tempo segue veloz. William, vamos à nova, a 32, por favor. Os judeus 30, isso, 31 e 32. Isso, por favor. Os judeus outra vez apanharam pedras para apedrejá-lo. Jesus então lhes disse: eu vos mostrei inúmeras boas obras vindo do Pai. Por qual delas quereis lapidar-me? Faz tempo que andam pegando em pedras. No capítulo 5, versículos 17 e 18. Depois em 8, 58 e 59. Também agora. Isto é, as palavras de Jesus constituem uma blasfêmia digna de morte, porque esse tipo de blasfêmia, para os padrões religiosos do tempo, era tão grave que, para eliminar a blasfêmia, cabia também, justificava-se também a eliminação da pessoa. Ou seja, esse questionamento de Jesus, vejamos um pouco melhor. Eu vos mostrei inúmeras boas obras vindo do Pai. Eu, vindo do Pai, vos mostrei inúmeras boas obras. Por qual delas quereis lapidar-me? Esse questionamento de Jesus é o ponto de partida para uma nova cena. As obras boas que aqui estamos usando, que aqui estamos a ver, na realidade são escritas, não são obras boas, são obras belas. Essas chamadas obras belas são aquelas ações, qualquer ação que é conforme à vontade de Deus. Na tradição judaica designam o amor e a esmola. Uma bela obra, amor, fraternidade e esmola. Mas Jesus foi muito além de amor, numa espécie de sentido etéreo e impreciso, ou de esmolas. A esmola naquele tempo não significava a moedinha que se dá para alguém. Mas Jesus transcendeu em muito. As obras boas, no sentido de João, sentido joanino, melhor, é o amor do Pai que Jesus revelou. Por qual das obras nas quais eu mostrei o amor do Pai querem lapidar-me? Vamos lembrar, bodas de Caná, manifestou sua glória, creram. Depois o filho do funcionário, o homem, funcionário real, cujo filho fora curado, e ele creu. Depois, aquele paralítico, encontrado mais tarde por Jesus, crês? Creio. O bem feito a pessoas que precisavam de Deus, são as obras boas. Uma obra boa, ou uma bela obra é aquilo que se faz, traduzindo naquele fazer a bondade de Deus. A última obra boa fora o cego de nascença. Nasceu cego, nem sabia o que era ver, e passou a conhecer a luz. Vamos mais, versículo 33, estamos terminando. Não te lapidamos por causa de uma obra boa, mas por blasfêmia, porque sendo apenas homem, tu te fazes Deus. Ou seja, não conseguiam perceber no humano daquele homem a atuação da bondade de Deus. Interpretavam aqueles gestos e a bondade e as palavras de Jesus, atribuindo um sentido blasfemo, como se Jesus fosse um concorrente do Pai, não o revelador do Pai. Versículo 34, temos que andar mais um pouco. Jesus lhes respondeu: não está escrito em vossa lei, eu disse, sois deuses? Aqui no sentido, com letras minúsculas,
quem faz o bem, motivado por sua relação com o Pai, leva consigo traços da presença amorosa de Deus. É este o sentido, sois deuses. Aqueles adversários de Jesus não conseguiam perceber que nele era a bondade de Deus que atuava. Então, pedras nele. Que não aconteça conosco de lançarmos pedradas, palavras, contra quem faz o bem. Cuidemos com a inveja. Quero agradecer a você que acompanhou o nosso programa. Muito obrigado a você, associado fiel. Evangelizar é preciso. Fique com Deus. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra